Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num universo que, nossa, é colossal, o de One Piece. Temos aqui um texto bem legal, uma análise chamada One Piece, a construção de mundos na animação japonesa. Vamos explorar isso juntos. É impressionante pensar na escala, né? O Eiichiro Oda começou isso lá em 1997. A gente está falando de mais de 1000 capítulos de mangá, mais de 1000 episódios de anime. É uma maratona. E o texto que a gente está usando, ele argumenta uma coisa forte, que o One Piece talvez tenha a melhor construção de mundo, o melhor world building dos animes. Será? Então a nossa ideia aqui é tentar entender o que faz esse universo ser tão, sabe, tão coeso, tão gigante e, ainda assim, prender a atenção por mais de 25 anos, sempre com surpresas. Ok, vamos desmembrar isso. Exato. E essa análise foca em alguns pilares que são chave para entender isso, né? A coerência interna, que é impressionante, a diversidade cultural e geográfica, que é enorme, o jeito como Oda usa o tempo na narrativa e, claro, aquele equilíbrio entre a fantasia toda e temas bem humanos, bem profundos. Vamos começar então por essa coerência interna. É, assim, quase inacreditável como ele planta umas sementinhas de informação que só vão florescer, tipo, centenas de capítulos depois. O texto até cita o Século Perdido como um exemplo perfeito disso, né? Aqueles fragmentos que vão aparecendo. Sim, e que aos poucos conectam tudo. A história antiga, o governo mundial, os revolucionários. Exatamente, parece que tudo ali funciona com regras próprias, sabe? Regras sociais, políticas, geográficas e até as regras malucas das frutas do diabo, as Akuma no Mi. E sem se contradizer, né? Manter esse nível de consistência por décadas, nossa, é um desafio e tanto. Com certeza. E essa coerência toda, ela não tá sozinha, né? Ela permite e, ao mesmo tempo, se apoia naquela diversidade cultural e geográfica imensa que o texto também fala. Sem dúvida. Cada ilha, cada arquipélago, parece um mundo diferente. Com arquitetura própria, conflitos locais, crenças únicas. Pega a Skypiea, por exemplo. Mistura toda uma mitologia celestial com um fundo ali de conflito pós-colonial, né? É verdade. E aí você tem o Wano com aquela estética super forte de Japão feudal, mas que mergulha numa crítica bem direta ao isolacionismo, ao autoritarismo. Essa variedade constante dá uma sensação muito forte de um mundo que é realmente gigantesco, pulsante, vivo, né? Exatamente. O fascinante aqui é como cada lugar contribui para essa sensação de um todo vasto e completo. E o tempo. Como o Oda brinca com o tempo. O texto ressalta uma coisa que todo fã de One Piece sente na pele: os flashbacks. Eles quase nunca são só para contar o passado, né? Parece que são usados de forma dramática, para ressignificar personagens, eventos atuais. Muda tudo. Totalmente. É uma ferramenta narrativa muito poderosa na mão dele. E tem a paciência, né? Manter mistérios centrais, como o próprio tesouro One Piece, por décadas. Isso não só empurra a trama pra frente, mas cria toda uma comunidade super engajada, né? Teorizando, discutindo. Sim. Aqui é onde fica bem interessante notar como essa construção a longo prazo recompensa demais quem acompanha fielmente. E se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe aquele equilíbrio que mencionei antes entre o fantástico e o humano. Poxa, a gente tem poderes de frutas do diabo, armas ancestrais que podem destruir o mundo, homens-peixe, gigantes, elementos puramente de fantasia, certo? Sim, super fantasiosos. Mas como o texto analisa bem, eles só ganham peso de verdade porque estão ligados a temas universais. Liberdade, opressão, justiça, busca por identidade. É isso. Aí personagens como a Nico Robin, com aquela busca dela pelo conhecimento proibido. Ou Trafalgar Law, marcado por uma tragédia que está totalmente ligada ao sistema de poder do mundo. Aham. Ou até vilões complexos como o do Flamingo. Eles não são só peças no tabuleiro. As dores, as motivações. Estão organicamente tecidas na própria estrutura do mundo. Isso dá uma profundidade enorme. A análise até faz uma comparação rápida, né? Com outros animes que têm um world building forte, tipo Fullmetal Alchemist, até com Titan, Naruto. Sim, compara. Mas argumenta que a escala de One Piece, combinada com essa consistência absurda ao longo de tanto
tempo e a riqueza de detalhes dão ao One Piece um lugar meio único. Então, o que tudo isso significa? Bom, o ponto central do texto é que essa alquimia de elementos cria algo que realmente transcende a soma das partes, sabe? Entendi. É a combinação, então. Exatamente. O texto conclui que a excelência vem dessa combinação: coerência quase obsessiva, diversidade que torna o mundo palpável, um uso do tempo que aprofunda a emoção e essa habilidade de usar o fantástico para explorar o humano. Não é só criar um lugar legal, mas fazer esse lugar ter um eco na gente, ressoar. E é por isso, então, que a análise coloca One Piece não só como um sucesso gigante de vendas, mas como um verdadeiro marco narrativo na animação japonesa. Uma obra que consegue equilibrar a imaginação, assim, sem limites, com um rigor na construção e uma sensibilidade social que é até surpreendente às vezes, né? E que conquistou o mundo todo. Com certeza. E isso levanta uma questão importante, algo para a gente talvez pensar depois. Além das histórias dos personagens em si, será que a própria estrutura física e política do mundo, a Grand Line, que é caótica por natureza, o governo mundial super centralizador, os Yonkos como poderes regionais fortes, será que essa estrutura toda já não funciona como um comentário? Um comentário sobre temas como liberdade versus controle, sabe? Que já está ali, inerente ao próprio mapa do mundo, antes mesmo da trama principal explorar esses conflitos de forma explícita. Nossa, interessante isso. Fica aí a reflexão, né? Como o próprio cenário por si só já conta uma história bem profunda.